Aleluia. Graças a Deus. Querido, eu tenho convicção no meu coração que o Espírito Santo de Deus quer fazer algo aqui essa noite. Mas para que Ele faça e para que Ele tenha a liberdade de fazer, nós precisamos deixar os nossos corações serem tocados por aquilo que Ele quer fazer. Amém? Então eu queria te convidar a orar aí no seu lugar agora, para que você possa pedir para Deus: Deus, fala comigo. Fala ao meu coração essa noite. Opera, transforma, faz o que precisa ser feito. Não tenha medo de pedir para Deus fazer o que você precisa deixar ser feito. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que Deus possa realmente abrir o nosso entendimento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar, Deus, a nossa dependência do Senhor e ao mesmo tempo te dar, Pai, toda a liberdade para agir nos nossos corações. Deus, nós não queremos ser empecilhos para promover do Senhor aqui hoje à noite, em nome de Jesus. E Pai, se tiver algum coração de pedra aqui, eu sei que o Senhor tem poder para quebrá-los. Pai, para fazer com que, ainda que haja resistência, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E eu quero declarar ao Pai que até aqueles que resistem sejam tocados nessa noite pela palavra do Senhor. Opera com o teu Espírito, fala, Pai amado, e que a gente possa sair daqui transformado. Toda vez que a tua palavra é proclamada, Pai, existe transformação. E nós queremos declarar isso essa noite, que haja transformação nos nossos corações. É isso que nós te pedimos, ó Pai amado, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Na história de Cristo, quando Jesus estava no seu ministério, um dia chegou um fariseu para ele e perguntou para Jesus o seguinte: Senhor, se o Senhor pudesse resumir os mandamentos em um só, qual que o Senhor diria que é o mais importante? Quando esse fariseu fez essa pergunta, na verdade ele estava testando Jesus. Não foi uma pergunta inocente. Foi uma pergunta de quem queria, de alguma forma, achar uma brecha para poder aprontar alguma. Mas Jesus, com muita sabedoria, ele respondeu para esse fariseu o que está escrito lá em Mateus 22, versículos 37 e 39. Ele diz assim: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós estamos cansados de ouvir esses versículos, são versículos que muitas vezes são usados para ministrações aos nossos corações, mas eu queria trazer aqui algo que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração, porque quando a gente lê esse versículo, a gente vê que aqui Deus, através da pessoa do Filho Jesus Cristo, ele resume os mandamentos. Porque aquele que ama a Deus, aquele que ama ao próximo e a si mesmo, com toda certeza, não vai ter outros deuses diante dele, não vai matar, não vai adulterar, não vai mentir. E todos os 10 mandamentos que estão escritos lá no livro de Êxodo vão ser cumpridos. Quem ama não vai fazer nenhuma daquelas coisas que estão estabelecidas como mandamentos para todos nós. E então Deus vem e resume de uma forma positiva. Se você for verificar lá nos mandamentos, com exceção de um, todos os outros têm a palavra não. E aí Deus vem e resume aqueles mandamentos de uma forma negativa, ele resume de uma forma tão maravilhosa, afirmativamente, porque ele simplesmente declara: ame a Deus e ame ao seu próximo como a si mesmo. E é interessante que a ordem como Jesus coloca isso aqui, ela tem uma ordem de importância. Porque se você olhar lá, amar a Deus é o mais importante, depois amar ao próximo, depois amar a nós mesmos. Então vem escrito aqui da forma como é devido a nossa expressão de amor. Mas por outro lado, se a gente for verificar, nós vamos ver que essa sequência é uma sequência de importância, mas não é uma sequência de ordem, de que se faz primeiro. Porque se a gente for olhar aqui, a ordem desse exame, ela é exatamente contrária à importância.
Porque se a importância é primeiro amar a Deus, na ordem de como fazer, de como praticar, de como colocar isso no dia a dia, nós precisamos entender que a primeira coisa, a gente precisa entender amar a nós mesmos. Que a Bíblia diz, lá em 1 João 4, ele fala assim, olha, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, não pode, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, na ordem natural das coisas, eu preciso ter um amor próprio, para que eu possa amar o meu próximo, para que então eu possa amar o meu Deus. Porque se eu falar que eu amo a Deus, e pulei, e não amo o meu próximo, ou não amo a mim mesmo, eu estou declarando uma inverdade. Então, essa ordem é importante para a gente entender que se eu quero realmente amar a Deus, se eu quero buscar a Deus, se eu quero ter uma relação com Deus que seja íntima, o bastante para conhecendo eu possa ter minha vida transformada, eu preciso compreender que não é simplesmente eu declarar, Deus, eu te amo. Mas eu preciso entender que esse amor tem uma dimensão muito maior. Começa em mim, passa pelo meu próximo e chega nele. Amém, queridos? Então eu preciso entender que eu amo a Deus isolado, a palavra de Deus fala que isso não é verdade. Eu não posso declarar, por mais santo, por mais piedoso, por mais piegas que eu seja, por mais religioso, por mais igrejeiro que eu seja, se eu falar eu amo a Deus e desprezar aqueles que estão à minha volta, e olhar com desdém, e não expressar amor para aqueles que estão à minha volta, esse amor a Deus não está valendo de nada. Então nós precisamos entender que todo esse amor que nós declaramos e queremos declarar a Deus, e é sincero, eu sei que muitos aqui querem declarar esse amor a Deus, eu quero que Deus, sabe, olhe para mim e fale assim, meu filho, você me ama mesmo. Mas para que esse amor seja verdadeiro, ele tem etapas. E eu não posso simplesmente amar a Deus e só. Eu não posso fazer com que esse amor seja algo único, isolado e desprezar aqueles que Deus tem colocado à minha volta. Amém, queridos? Eu queria falar um pouquinho a respeito disso, porque quando a gente entende isso, então, trazendo essa ordem correta, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é, eu me amo? Você se ama? E quando eu estou te perguntando se você se ama, se eu me amo, não é no sentido de achar que nada mais presta, que o mundo inteiro não interessa, que o que interessa são só eu mesmo. Isso é uma coisa egoísta, então não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é do amor que chega a Deus, do amor que alcança a realidade declarada, escrita, ensinada na palavra dele. Eu quero declarar então exatamente esse amor, para que Deus seja amado por mim. Eu tenho que perguntar primeiramente, eu me amo? Eu quero te perguntar, você se ama? É pergunta difícil, como é que é esse negócio de se amar? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Porque quando a gente pergunta se você ama a si mesmo, nós precisamos entender alguns critérios. Eu quero falar algum deles aqui para você essa noite. Primeiro critério, quando a gente pergunta, você se ama? E eu queria que você segura essa pergunta aí para você. Você se ama? Você verdadeiramente se ama? Porque a primeira coisa que é fundamental para a gente entender isso, o salmista fala no Salmo 139, um versículo, um texto que eu acho maravilhoso, que ele diz assim, versículo 14 e 16. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha que coisa gostosa. O salmista declarando para Deus, Deus, eu te louvo porque o Senhor me fez de uma forma especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então Deus, o salmista estava aqui reconhecendo que Deus o criara de uma forma especial. Então a primeira coisa que eu tenho que entender para me amar, para ter amor por mim mesmo, é entender e aceitar como Deus me fez. Queridos, quantas coisas a gente escuta, sabe? Quantas vezes a gente depara com pessoas que não se aceitam, que acham que Deus errou na sua formação. Quantas pessoas que não se aceitam da forma como são
e agem como se Deus tivesse errado na dose. Agem como se Deus, sabe assim, tivesse se esquecido deles quando eles foram feitos. Você foi criado por Deus de uma forma maravilhosa. Saiba disso. É isso que o salmista declara. Você foi feito de uma forma maravilhosa. Seu nariz não é grande, o seu não é feio, você não é baixinho, porque Deus errou. Deus não errou em nada. Você foi feito do jeito que Deus queria fazer. E você precisa compreender isso, porque isso vai fazer toda a diferença no decurso da sua vida. Tem gente que acha que Deus, de alguma forma se descuidou quando você foi feito. Que Deus, alguma coisa aconteceu no céu, ele virou para acudir e você foi feito e saiu desse jeito. Não, querido. Deus, você saiu do jeitinho que Deus tinha preparado. E isso eu te falo com toda certeza, de uma forma especial, maravilhosa e admirável. Você pode até não gostar de você. Você pode até achar que você não é aquela beleza que você gostaria de ser. Você pode até achar que você não é bem aquilo que você esperava. Mas, a partir do momento que a gente entende que foi feito dessa forma maravilhosa de Deus, a aceitação disso se torna um hino de louvor e gratidão a Deus. Tem muita gente que não está louvando a Deus porque não se aceita. Quando a gente se aceita, a gente pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, obrigado pelo que eu sou. Obrigado pelo jeito que o Senhor me fez. Obrigado, Deus, porque ainda que os outros possam achar que eu sou feio, o Senhor me fez desse jeito, então, para o Senhor, eu sou lindo. Entende isso? Porque o que acontece? Nós vamos acrescentando em nós alguns traumas por falta de aceitação de quem verdadeiramente somos. E aí, a nossa vida deixa de ser um louvor gostoso ao nosso Deus. Porque você nunca está bem com você. Porque você nunca está legal. Porque você olha para Deus e fala assim: Deus errou comigo. Então, a primeira coisa é aceitar como Deus te fez. Você foi planejado para ser exatamente assim como você é. Gostando ou não, achando adequado ou não, foi assim que Deus te fez. Então, o primeiro ponto para a gente amar nós mesmos, para a gente se amar, é entender que Deus nos fez exatamente assim. O segundo ponto, que é bem ligado a esse, é deixar fora todos os nossos complexos, deixar de lado todos os nossos complexos, por achar que Deus errou na hora de nos fazer. Sabe, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Ser a pessoa mais linda da turma não é sinal de felicidade e de vida fácil. Ser o cara mais inteligente da escola não é sinal de que todas as coisas estão indo bem para essa pessoa. Ser o cara mais próspero na cidade nunca foi e nunca vai ser sinal de que ele está levando uma vida boa e tudo vai correr bem para o lado dele. Então, essas coisas que a gente pensa: por que Deus me fez? Por que Deus não me deixa ser rico? Por que Deus não me deixa ser mais bonito? Por que Deus não me deixa ser um cara mais influente? Por que Deus não dá um jeito de falar que eu possa falar e influenciar as pessoas? Por que isso? Por que aquilo? E aí você começa com uma série de porquês, e como você não consegue responder esses porquês, você interioriza aquilo para dentro e começa a ficar complexado, você começa a ficar revoltado, como se Deus tivesse errado na sua forma. Querido, Deus não errou em nada. Deus não errou em nada. Se Deus tivesse errado, as mulheres que você acha que são feias não casavam. Se você acha que as pessoas pobres não têm como... Então, pobres não sobreviveriam, não seriam felizes. Deixa eu te falar uma coisa: tem muito mais pobre feliz do que rico. Sabe por quê? Porque eles têm a consciência de que Deus os fez e, de alguma forma, Deus vai ser louvado pela vida deles. E é isso que a gente precisa entender. E é isso que a gente precisa, interiorizar. Porque os nossos complexos só nos afastam da presença de Deus. Você ser limitado em alguma área da sua vida nunca foi e não vai ser sinal de derrota. Deus nos faz limitados, sim. Porque quanto menos limitados nós achamos que somos, mais longe nós ficamos da presença dele, porque a gente acha que é autossuficiente.
Então, quanto mais você acha que pode ser autossuficiente, mais limitado Deus vai te fazer, para você não entrar nessa fria, para você não entrar nessa roubada. Então, complexos, traumas. Por que Deus me fez assim? Por que eu tenho essa estatura? Por que eu olho no espelho e não gosto de mim? Eu olho no espelho e eu acho uma pessoa, eu fico com vergonha de mim. Que bobeira é essa? Você foi feito de uma forma admirável, formidável, maravilhosa pelo Pai. Então esses complexos precisam ser largados. Davi, o rei Davi, mesmo quando rei, mesmo quando, sabe assim, na pompa, no apogeu da sua vida, ele tinha tudo que ele queria, ele era rico, ele era o líder, ele era o governador, o rei de Israel. Mesmo sendo tudo isso, ele escrevia nos Salmos, em um dos salmos dele, o Salmo 40, 17, ele diz assim, ele orando a Deus, ele fala assim, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Um rei, em toda a sua pompa, chegar diante de Deus e declarar, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Sabe por que Davi falava isso? Quando ele falava que ele era pobre, ele não estava falando que tinha pouco dinheiro, ele era rei. Quando ele falava que ele era necessitado, não é porque estava faltando alguma coisa no palácio dele. Mas Davi tinha consciência de que era limitado, porque Deus assim o fez com um propósito. Então ele declarava, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Sabe por quê? Porque ele dependia de Deus. Ele precisava de Deus. Então, para que amemos a nós mesmos, nós precisamos aceitar como Deus nos faz, deixar de lado os nossos complexos. Lembrar que, sabe, se quando eu estou falando aceitar como Deus nos fez, eu não estou querendo dizer que você não tem que se cuidar, querido. Então, você ter uma boa alimentação, você ter saúde, isso é importante, a gente precisa se cuidar. Eu não estou falando para você falar assim, Deus me fez assim, então eu não vou nem tomar remédio porque Deus me fez assim. Não, isso é ignorância. Nós temos que entender que naquilo que Deus nos dá condições de fazer, Ele quer que nós façamos de forma correta. Então, cuida de você, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu coração, mas sem traumas, sem complexos, sem sabe, essa paranoia de achar que Deus errou quando Ele te criou. Então, é isso que a gente precisa compreender. Terceiro ponto é entender que nós fomos criados com um propósito. O maior problema que a gente vê na vida das pessoas são as pessoas que não têm propósito na sua vida. Onde você quer chegar? Onde você vai? O que você vai fazer da sua vida? E você recebe uma resposta de, não sei. Deus nos fez com um propósito. Qual que é o seu? Qual que é o seu propósito em termos de vida? Deus te criou, Deus te fez do jeitinho que você é, desse jeito. Esse jeito mesmo, quando você olha no espelho, é aquele jeito. Deus te fez desse jeito, com um propósito. Você sabe qual foi o propósito que Deus te criou? Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Talvez eu não saiba. Se você não souber, meu querido, deixa eu falar uma coisa. Pare e pergunta para ele. Todo filho de Deus recebeu dele uma vocação. Todo filho de Deus recebeu dele um propósito de vida. E se você não sabe, você tem que perguntar para ele. Chega para Deus e fala assim, Deus, honestamente eu não sei por que o Senhor me criou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse planeta Terra. Agora pergunta para ele com ouvidos prontos para ouvir a resposta. Pergunta para ele com o coração aberto. Porque Deus pode ter te criado tão somente para que você seja uma luz no lugar onde Ele te colocou. Para que você seja, sabe, alguém que faça a diferença no lugar onde você está. Para que você seja alguém, sabe, que atrai as pessoas para aquilo que presta. Deus não criou ninguém, sabe, assim, para a gente ser o chato do pedaço. O cara que espalha em vez de ajuntar. O cara que afasta em vez de buscar, de trazer. Deus nos colocou nos nossos lugares. Então você está lá no seu trabalho, aí você pensa o seguinte, o que eu estou fazendo nesse trabalho? Eu sou doido para sair daqui. Olha para Deus e fala assim, Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou aqui. Se o Senhor me colocou nessa empresa,
é com o propósito de poder fazer com que essa empresa e as pessoas que estão nela conheçam o seu amor através da minha vida. Aí você chega lá, um traumatizado, um cheio de complexo, um cara que busca a Deus, mas está totalmente descontente consigo mesmo, que não se ama, e você vai querer que as coisas aconteçam à sua volta. As pessoas vão olhar para você e vão pensar, esse cara aí é um coitado, esse cara aí é um cara que pede licença e vai embora. Agora, quando nós buscamos a Deus e somos, a nossa vida é um hino de louvor ao nosso Deus, sabe o que acontece? O lugar onde nós estamos, as pessoas são agregadas, elas querem saber, elas são abençoadas, elas são, sabe, elas se sentem bem, porque um instrumento de Deus, você e eu, estamos ali naquele lugar para fazer a diferença. Então, nós temos um propósito. Todos nós fomos chamados para sermos o que Deus quer que nós sejamos. Então, se você não sabe qual que é o seu propósito, não entra numa de vítima, não entra numa de pensar assim, eu não sei, eu não sirvo para nada. Não, Deus não te criou para ser nada. Pode ter certeza disso, senão você não estava aqui. Se Deus te criou, meu querido, foi com o propósito de ser alguma coisa, de ser alguém, onde, através de ti, Ele quer fazer alguma coisa em algum lugar, em algum momento. Amém? Então não se vitimiza, eu não sei qual que é o meu propósito. Pergunta para Ele, como eu disse. Quarto ponto, nós precisamos entender que fomos criados para sermos abençoadores. Eu tenho falado isso muito aqui. Nós não fomos criados para ficar isolados. O ser humano é um ser relacional. Qualquer pessoa, existem alguns animais que vivem separados, que só se juntam para acasalar, depois ficam separados de novo. O homem não foi feito para fazer isso. O homem relacional precisa de contato, precisa de relação, precisa de conversar, precisa de, abrir o coração, precisa estar junto com alguém. Essa é a característica do ser humano. Então, nós não fomos feitos para ficar separados. Na Idade Média, as pessoas achavam que para poder estar com Deus precisavam se isolar e por isso foram criados os mosteiros. Os monges eram pessoas que ficavam fora do mundo, porque eles pensavam o seguinte, se eu ficar isolado do mundo eu não peco. Como se isso fosse verdade. A maior fonte de pecado do homem não é a exterior, é a cabeça. Então eu posso estar isolado de todo mundo desse mundo e pecar. Porque o pecado é aquilo que passa na minha cabeça, é aquilo que eu crio, é aquilo que eu imagino, é da onde vêm os maus projetos humanos. É daqui, não é dos outros em volta. Nós fomos feitos para estarmos juntos uns com os outros. Então, como o próprio Deus assim o é. Às vezes a gente fica pensando, por que Deus é 3 em 1? Pai, Filho e Espírito Santo. É só para complicar a vida da gente? Por que não Deus só? Que era mais fácil. Deus, em nome de Deus. Só para Deus. Era mais fácil. Mas Deus é relacional. Deus não queria simplesmente ser Deus, Ele queria ser um Deus que pudesse relacionar consigo mesmo. E por isso Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos chamados para agir da mesma forma, relacionarmos entre nós, buscarmos entre nós aquilo que Deus tem. E por isso, nós vamos nos amar quando a gente entende que Deus nos chamou para abençoar a vida do outro. Então, começa a pensar o seguinte, por que Deus me pôs nessa escola? Eu queria tanto estudar naquela escola e meus pais me colocaram naquela escola de lá. Meus pais são muito cabeçudos, não, querido. Tenha certeza que se você está na escola de lá, é ali o lugar que Deus te colocou para ser bênção. Vai abençoar, abençoa seus professores, abençoa os alunos, seus colegas. Eu gostaria tanto de trabalhar numa empresa grande, estou numa empresa pequenininha. Abençoa a pequenininha. Abençoa, os poucos colaboradores que estão ali com você. Abençoa o seu patrãozinho, já que é pequenininho. Agora, se você estiver na empresa grande, faz a mesma coisa. Abençoa. Nós somos chamados para ser abençoadores. A coisa que mais enche o ser humano de realização é quando alguém tem a sua vida transformada por uma semente que nós mesmos jogamos. Deixa eu te falar uma coisa, nada nos realiza mais. Você pensar o seguinte, conseguir romper, conseguir alcançar tal nível, conseguir chegar em tal lugar, essa questão de eu conseguir, não enche o nosso coração de realização como quando você faz para o outro. É diferente. Se ficar muito eu consegui chegar aqui, eu consegui fazer aquilo lá, eu consegui... Não, eu
ajudei alguém a chegar lá. Eu abençoei alguém para mudar aquele negócio na sua vida. Eu fui instrumento de Deus para essa pessoa conseguir o que ela conseguiu. Entende isso? A gente é muito mais realizado quando nós abençoamos o outro, ao invés de querer ganhar tudo por nós mesmos. Se você já teve essa experiência, você sabe. A realização de você poder ver uma pessoa encher os olhos d'água e falar assim, obrigado, se não fosse você, eu não teria chegado onde eu cheguei. Isso realiza muito mais do que você chegar lá. Pode ter certeza disso. Então Deus nos chamou para sermos abençoadores. É quando, sabe, Deus nos dá o privilégio de melhorar a vida de alguém, porque fomos abençoadores. Isso faz com que a gente comece a se amar mais. Porque quem se ama, abençoa. Quinto ponto é saber que você pode e deve depender de Deus que te criou e te ama. Eu me amo quando eu percebo que é gostoso depender de Deus. E quanto mais eu dependo de Deus, mais eu o conheço, mais eu ganho a oportunidade de me sentir incluído no seu maravilhoso amor. Depender de Deus é eu poder, sabe assim, parar de querer declarar e determinar todas as coisas para mim mesmo e começar a falar assim, Pai, é no Senhor que eu quero, é no Senhor que eu vou, é no Senhor que eu posso. É poder declarar como Davi, Pai, eu sou pobre e necessitado e dependo do Senhor. Quando dependemos de Deus, a gente abrevia muito os nossos problemas. Porque quando a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos, a gente cria esses problemas. Em Deus, dependendo dEle, nós saímos fora, nós fugimos de grande parte deles. Amar a nós mesmos é quando a gente sabe sonhar na presença de Deus. Quanto mais dependente nós somos de Deus, mais Ele nos dá a oportunidade de sonhar. Porque nós vamos entender que Deus quer o nosso bem. Nós vamos entender que Deus quer que a gente sonhe. Agora, o problema nosso é que quando a gente vai sonhar, a gente sonha muito pequeno. Eu estava lendo um livro, esse livro fala que um dos grandes empresários brasileiros, o Jorge Paulo Lemann, para quem não sabe, o Lemann é um dos donos da Ambev, que faz essa cervejaria no mundo inteiro, dono de todos os Burger Kings do mundo e dono de todos os alimentos Heinz, que a gente aí, os ketchups, as mostardas, que no mundo inteiro existe. Ele é dono só dessas coisas e mais algumas outras. E sabe o que ele declarou? Ele declarou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então sonhe grande. Interessante. Tem gente que fica sonhando pequenininho, mas deixa eu te falar uma coisa, o trabalho de sonhar pequenininho é o mesmo trabalho de sonhar grande. Então sai do pequeno e vai para o grande logo. Sonha grande diante da presença de Deus. Amar a si mesmo é você saber que Deus quer ver os seus sonhos grandes sendo realizados. E te ajudar nisso, porque são sonhos. Se são sonhos egoístas, provavelmente você não vai alcançá-los. Mas se são sonhos que incluem a bênção para os outros, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar como um sócio na sua empresa para que você possa alcançar esse sonho. Se não é um sonho empresarial, que seja um sonho familiar, que seja lá qual for o sonho, sonha grande. Sonha grande diante de Deus para que Ele possa usar a sua vida e assim você entender o privilégio de ter um Deus que te escuta, que está contigo e que, sabe, quer te abençoar. A gente é levado, sabe, na igreja a gente tem, muitas vezes quando a gente fala da palavra ambição, a gente assusta e fala assim, opa, isso é pecado. Deixa eu falar uma coisa aqui, ambição é quando você deseja algo. Quando você deseja algo de alguém, isso é inveja, isso é errado. Quando você deseja algo que piora a vida de alguém, isso é egoísmo, isso é errado. Mas quando a ambição ela é positiva, a ambição de querer algo mais, para que dessa forma você seja mais abençoador, isso é totalmente viável. A ambição ela é ruim, ela é negativa quando ela é egoísta. Mas quando ela é quando ela é positiva, ela é saudável. Então sonha grande, para que você possa realizar aquilo que Deus quer fazer. E sexto, a gente ama a nós mesmos quando nós sabemos ser gratos, quando nós temos gratidão no nosso coração. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade é a força das minhas mãos,
é a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então seja grato, não é a sua força, não é porque você é mais esperto que os outros, não é porque você é melhor que alguns, não é porque você é mais privilegiado, não é porque você nasceu num berço mais, sabe, assim, destacado, melhor que outros. Não é nada disso. A palavra de Deus fala que é porque Deus está conosco, não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é compreender, lembrar que é o Deus que nos dá a capacidade de produzir o que nós produzimos, de fazer o que nós fazemos. Então a Ele seja dado todo o louvor, toda a honra, toda a glória. E sejamos gratos, porque é Ele que nos dá a capacidade do que nós precisamos fazer. Amém, queridos? Então veja, eu só vou amar a Deus se eu amar o meu próximo. Eu só vou amar o meu próximo se eu amar a mim mesmo. E para que eu ame a mim mesmo, eu preciso entender que Deus me fez desse jeito, e eu não vou ter traumas nem complexos por conta disso. Eu vou, sabe, sempre me dispor às mãos de Deus para abençoar aqueles que estão à minha volta. Isso é me amar. Isso é poder falar assim, olha, eu me amo porque eu sei que Deus quer usar a minha vida para a vida daqueles que estão logo perto de mim. Então, nós precisamos reconhecer, sabe, tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Coração grato é isso, reconhecer o que Deus faz. A coisa mais triste que existe é a gente encontrar filhos e filhas do Todo-Poderoso que não são gratos. Você encontra uma pessoa e você fala com ela e ela destila, sabe, ingratidão, destila sentimentos que não combinam com a vida cristã. Nós precisamos ser gratos a Deus. Então, nós só vamos avançar na nossa vida quando nós começarmos a compreender a importância de amarmos a nós mesmos. Ama você mesmo. Aí você vai poder ter o privilégio de amar o seu próximo. E quanto mais você amar seu próximo, mais você vai entender o amor de Deus por você e vai poder amá-lo. Essa é a sequência, essa é a ordem. Agora, por que as coisas não estão indo bem para nós? Porque de alguma forma nós não estamos aceitando aquilo que Deus nos fez, aquilo que Deus nos deu, e não rompemos na nossa vida, porque eu ainda tenho problema quando eu olho no espelho. Eu ainda tenho problema quando eu me olho, quando eu miro o espelho e eu penso assim, não era bem isso que eu queria ser. E isso que está te impedindo de ser usado por Deus da forma como Ele quer te usar. Nós precisamos nos amar, meus queridos. E para nos amarmos, nós precisamos quebrar muitas coisas nos nossos corações que não estão funcionando bem e nem adequadamente. Nós precisamos primeiramente nos aceitar. Se você se acha feio, se você se acha assim, se você se acha assado, isso não tem nada a ver com o que Deus quer para você. Deus não errou na mão de ninguém, pode ter certeza disso. Deus quer que nós tenhamos a completa e pleno entendimento de que Ele nos fez exatamente como nós somos, para que sejamos bênção em tudo aquilo que Ele quer fazer, através de cada um de nós. Amém? Eu não sei quais são os seus complexos, eu não sei quais são os seus traumas, eu não sei quais são as suas lutas interiores em relação a você mesmo. Mas eu só sei de uma coisa, querido, se você não se amar, todo o resto vai complicar. Se você não tiver uma postura diante de todos esses itens que nós falamos, a sua vida não vai romper. Você não vai conseguir, sabe, chegar nos patamares que você pode chegar em Deus. E aí você vai chegar para Deus e falar assim, Deus, as coisas não acontecem para mim. As coisas não acontecem comigo. E Deus vai falar assim, meu querido, eu queria que você se amasse como eu te amo, para você poder entender aonde você pode chegar. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você pudesse orar aí no seu canto agora. Que você pudesse olhar para dentro de você. Que você pudesse fazer essa pergunta e respondê-la. Pergunta para você mesmo. Eu me amo? Você se ama? Porque a resposta dessa pergunta vai trazer muito
entendimento dos lugares que você vai ou dos lugares que você não tem conseguido ir. O que é em você que você não gosta? O que te irrita em você mesmo? O que é que você sabe assim, você não engole a respeito de que você é, de quem você é? As respostas dessas perguntas vão te ajudar a quebrar isso na sua vida de uma vez por todas. Quando eu disse no comecinho que eu creio que o Espírito Santo quer transformar realidades aqui hoje, é porque uma pessoa que sair daqui hoje com esse tipo de sentimento quebrado a respeito de você mesmo, já é motivo de muita alegria no céu. Uma pessoa que puder sair daqui se amando mais, já vai fazer muita diferença na sua vida espiritual. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer aqui hoje à noite, querido. Deus quer quebrar isso. Deus quer que você saia daqui grato, levantar uma mão para o céu e falar assim: Deus, obrigado porque o Senhor me criou exatamente desse jeito. E é nessa certeza que eu quero ser um hino de louvor ao Senhor através da minha vida. Nós podemos sair daqui totalmente diferentes, reconhecendo que não é a aparência, não é o tamanho, não é o jeito, não são as manias que vão fazer a diferença, mas é a disposição do coração de amar que vai fazer toda a diferença na sua vida. É a forma como a gente enxerga todas as coisas no amor de Deus. E eu queria, em nome de Jesus, querido, que o Espírito Santo de Deus te tocasse, porque existem pessoas aqui que não estão bem consigo mesmas, porque não se aceitam direito, porque de alguma forma reclamam de Deus. E quando a gente começa a comparar com outros, então aí que a coisa, sabe, aí que a coisa sai, desgringola, porque a comparação não nos ajuda, ela só bagunça. Então não pensa nos outros, como eu gostaria de ser igual fulano, não. Deus, obrigado porque eu sou eu. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou assim: mas para quem que eu falo para o faraó que é o Senhor? Deus virou para Moisés e falou assim: fala para o faraó que eu sou o Deus, eu sou. Eu sinto, querido, que Deus hoje está chamando para que você seja o filho do eu sou. Você mesmo. Do jeito que Deus te chamou, que você seja você. Com gratidão, com disposição de servir, com disposição de amar, com disposição de agradar o Deus Todo-Poderoso que te fez assim. Mas se isso não é a sua realidade, nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós precisamos quebrar de uma vez por todas todo o sentimento, sabe, assim, de autocomiseração, sentimento de autopiedade, sentimento de que eu não me gosto, não é assim que eu queria ser. Isso tudo tem que ser quebrado, porque isso não vai te ajudar na sua vida com Deus. Então, querido, se você tem luta com isso, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida que você foi feito de uma forma maravilhosa, admirável e formidável por Deus. Eu queria te chamar para ser corajoso e sair do seu lugar, vir aqui que eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida uma transformação. Eu quero declarar na sua vida que você não precisa ser alguém que está em luta consigo mesmo. Eu quero declarar que Deus quer transformar a sua realidade hoje. E você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Seja ousado, dá um passo, saia do seu lugar, vem aqui, a gente quer orar com você. Em nome de Jesus.
É difícil, né? Provavelmente se eu sair do meu lugar, os outros vão pensar que eu não estou bem comigo mesmo. Até nisso a gente é travado. Até nisso a gente é travado. Eu vou orar. Deus sabe quem está precisando disso. Se você quiser vir aqui à frente, você é muito bem-vindo vir aqui, porque eu quero orar, posso orar diretamente com você. Eu vou orar. E que Deus possa quebrantar o coração de quem precisa ser quebrantado. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece perfeitamente cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, quem tem problema de aceitação. O Senhor sabe, ó Pai, quem tem problemas de se aceitar. E a nossa oração, ó Pai amado, é que a gente seja quebrantado aqui essa noite. Que a gente possa sair daqui, Senhor, transformado pelo Teu poder, pela Tua graça. Pai, que a gente possa sair daqui amando a nós mesmos. Não da forma errada, Pai, não da forma egoísta, mas aceitando aquilo que somos por aquilo que o Senhor nos fez. Aceitando, ó Deus amado, um coração grato, um coração que entende o propósito com o qual o Senhor nos fez. Para que dessa forma, Pai Santo, a gente possa ser transformado pela Sua realidade, pelo Teu amor. E aprendendo a amar nós mesmos, nós possamos amar o próximo e amar o Senhor. Deus, eu quero declarar no nome de Jesus que todos aqueles que de alguma forma não tiveram, Deus, a coragem de se apresentarem, que sejam tocados pelo Senhor, onde estiverem, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para mudar essa realidade. E a nossa oração é, Pai, que o Senhor possa alcançar cada coração, para que, ó Deus, saiamos dessa realidade de não aceitação, para a realidade, ó Deus, de vocacionados no Teu reino, de vocacionados, conhecedores do propósito que o Senhor nos fez, para abençoar as vidas, ó Deus, e sermos instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui. Que o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a Tua igreja. Que como igreja, Senhor, nós tenhamos essa consciência, a consciência que Tua palavra nos ensina e nos fala. Que como igreja nós possamos olhar para o Senhor e declarar o nosso amor para o Senhor, sem que seja um amor falso, sem que seja, Deus, uma encenação, mas que seja um amor verdadeiro, porque nós amamos o Senhor, porque amamos os nossos próximos, porque amamos a nós mesmos. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, nessa certeza. Que o Senhor nos guarde nessa unção. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, nessa graça. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Aleluia. Que a graça do Senhor te leve em paz, te leve convicto de tudo isso que nós compartilhamos aqui. E você te conhece, você sabe como você é e do que você precisa. Aproxima-se mais de Deus, busque mais o Senhor, para que o seu coração esteja certo, de uma forma correta, diante do Pai. Uma semana de vitória para você, meu querido, que Deus te abençoe e te guarde de uma forma maravilhosa. Amém? Deus te abençoe, querido, uma semana abençoada, vá em paz.